Alô, Viguedes! Hoje estamos aqui na Bonnier Equipamentos, aqui em Curitiba, com uma referência aqui na área de trabalho na altura e Erivan, da Bonnier Equipamentos, fabricante de dispositivos de ancoragem, equipamentos para resgate na altura. Essa é a segunda parte do vídeo Andames por Diferentes Ângulos. Se você ainda não viu a primeira parte, vou deixar o link aqui em cima para você assistir. Então, a gente vai dando continuidade à nossa conversa, que foi muito interessante, né, sobre a questão de andaime, sobre o que mudou nos últimos anos, que ainda é necessário mudar para deixar o ambiente mais seguro. E a gente vai dando sequência hoje, Erivan. Eu quero saber um pouco mais sobre o assunto. O que você acha que é necessário mudar nesse setor para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais profissional, de uma forma mais segura? Quais mudanças você acha que são necessárias? Boa pergunta, Manuel. Realmente são assim, é uma pergunta não tão simples de ser respondida, né? Eu acredito que é uma pergunta que a maior parte dos técnicos de seguranças que trabalham na construção civil devem se fazer todos os dias, né? Uhum. O que deve ser feito para a gente melhorar a segurança e a condição dos trabalhadores em altura na construção civil, né? Eu vejo que a melhoria da mão de obra, né, a capacitação é a única saída. A gente estava conversando agora há pouco, né? A educação é a melhor saída para a gente melhorar a produtividade, a própria consciência do trabalhador ao risco que ele está se expondo. Dentro da indústria mesmo, eu acho que a melhor maneira de a gente conseguir suprir essa lacuna são com treinamentos internos, capacitações, semanas de CIPA, e trazer a realidade mais próxima do trabalhador e tentar educá-lo de forma a ele entender que o equipamento de segurança não é algo que está lá para atrapalhar o trabalho dele, sabe? É algo que está lá para ajudá-lo a trabalhar e que ele, depois do trabalho, volte para casa com segurança e possa seguir a sua vida normal. Infelizmente, a gente vê muita negligência por parte dos trabalhadores, mesmo na indústria que hoje já está com a parte de segurança, teoricamente, em dia, né? Os trabalhadores têm cinto, usam os talabartes, existem os dispositivos de ancoragem, existem os andaimes onde a pessoa pode se ancorar, e infelizmente a gente ainda tem notícia de acidentes em que o acidente poderia ter sido evitado, bastava que o trabalhador realmente se enganchasse no sistema de segurança. E às vezes ele está com o cinto vestido, o dispositivo está lá, e a falha desse ato levou a um óbito ou algo trágico, né? Então faz parte da cultura também. Eu acho que o mais difícil hoje em dia é quebrar a cultura daquele trabalhador que vem de uma cultura de trabalhar sem equipamentos de segurança, sabe? Sim. Sem o EPI devidamente vestido, né? E usado com os acessórios, os dispositivos de ancoragem apropriados. Que ele não deve usar somente o EPI quando o técnico está olhando, né? Exatamente, porque quando o técnico está olhando também muito provavelmente não vai acontecer o acidente, né? O acidente vai acontecer naquele momento que a pessoa está normalmente ou não atenta ao problema, dá um passo em falso, alguma coisa, ou até uma estrutura que rompa, que colapse, alguma coisa, e que ele não está esperando e vai ocorrer o acidente, né? Eu acho que esse treinamento e essa educação junto ao trabalhador ainda é um desafio. É um desafio muito grande. Sei que hoje depende muitas vezes das empresas, né? Então ainda eu vejo que tem poucas iniciativas por parte do governo, né? por parte de instituições públicas, vamos dizer, né? De focar nessa qualificação no trabalho na altura, né? Porque você veja, a questão do equipamento é razoavelmente simples de ser resolvida, né? Com um pouco de investimento, você compra o equipamento e equipa a tua equipe. Você compra os dispositivos de ancoragem, contrata um engenheiro, instala eles corretamente, e a gente tem um sistema de ancoragem, um sistema de segurança em altura eficiente, né? E que garante a vida do trabalhador. Mas ele tem que ser bem usado. E as pessoas, para usá-lo bem, requer treinamento. E o treinamento, infelizmente, ou ele anda falho, ou ele é inexistente. Falando do SPQ, né, do sistema, né, de proteção individual contra quedas, que é importante, né, às vezes uma peça assim, você pode comprar, mas
a forma como você vai conectar, né? Os outros componentes podem fazer diferença, se vai acontecer um acidente ou não, se vai estar protegido ou não. Eu fiz um vídeo esses dias no Amazonas que a gente estava falando justamente dessa diferença entre o SBQ e o sistema de proteção coletivo, né, contra quedas, né? Então é um vídeo interessante onde se você ainda não sabe qual é a diferença, né? Que é um sistema, dá uma olhada nesse vídeo, vou te deixar o link aqui em cima, tá? Mas você tem toda a razão, Irivan. O problema é assim, óbvio, né? A NR35, né, que rege sobre o trabalho em altura, particularmente, né, ela traz para nós uma hierarquia de segurança. Então, essa hierarquia é muito importante de ter ela em mente, porque a gente deve primeiro evitar o trabalho em altura, se possível. Né? Óbvio que dentro da construção civil não é possível. Você não vai levantar um prédio de múltiplos andares colocando um andar mais embaixo do que o outro, né? A gente tem que sempre ir construindo um em cima do outro. Isso aí. O segundo momento seria a proteção coletiva, né? Ela é preferencial porque ela protege todos os colaboradores naquela área e não só aquela pessoa que está vestindo o EPI, que é o cinto de segurança. Que pode ser um andame, por exemplo. Pode ser andame com tela, pode ser rede, pode ser qualquer outro tipo de contenção, guarda-corpo, né? Sim. Todos esses tipos de proteções coletivas, eles atendem a comunidade local ali, né? Daquela área como um todo, então elas são preferenciais. E por fim, quando não consegue nem uma maneira nem outra, a gente tem que partir para o equipamento de proteção individual, o EPI, né? Em altura é um pouco mais complexa essa situação, porque o EPI é o cinturão que o cidadão veste. Porque o EPI, por definição, é algo que o trabalhador veste. Então, e o resto do sistema, o elemento de ligação, o dispositivo de ancoragem e a própria estrutura onde está conectado tudo isso, acabou se chamando de SPIQ, que é o Sistema de Proteção Individual contra a Queda, que engloba desde o IPI até a estrutura. Como você citou o Marcos, né, o Marcos Amazonas, ele costuma comentar, fazer uma analogia que é muito própria, sabe? O trabalhador veste o cinto e o prédio veste o dispositivo de ancoragem. E a gente usa um elemento de ligação entre os dois para garantir essa segurança, né? Então é uma analogia aí para o momento. Muito boa. É legal, né? Para você conseguir visualizar, né, todo esse conceito, né? Porque realmente tem que pensar no todo, né? Para fazer sentido. E além disso, o que a gente tem hoje, sabe, o trabalho em altura ele ainda é pouco explicado nos próprios cursos de segurança e engenharia de segurança do trabalho. Então, o pessoal de saúde e segurança do trabalho muitas vezes não é muito especialista em altura e o trabalho em altura requer especialistas porque a gente tem uma gama muito ampla de tanto de elementos de ligação como de dispositivos de ancoragem e cada um é mais apropriado para uma determinada situação de trabalho. E hoje em dia o que se popularizou é a tal da linha de vida horizontal flexível, né? Aquela linha de cabo de aço, e aquilo virou um sinônimo de trabalho em altura e que infelizmente em diversas situações ela não é a resposta adequada. Existem outros dispositivos que são mais adequados para proteger aquela situação. E, infelizmente, isso tem levado a alguma confusão no mercado e até uma certa insegurança entre os técnicos na hora da instalação desse dispositivo, porque tem situações, principalmente baixas alturas, em que ele não traz uma proteção efetiva. Por causa das flechas, né, por exemplo. Né? O cabo de aço é um elemento flexível, né? Ele sempre abre flecha, ainda tem mais o talabarte, então, assim, para pequenas alturas, ela normalmente não atende, não dá a resposta necessária num quesito muito importante que a norma traz para nós, que é a zona livre de queda, que deve ser determinada, que é conhecida aí como ZLQ, né? Eu tenho visto isso também, né? E realmente o principal desafio também, inclusive na 3+, realmente é como a gente consegue se proteger nessas alturas pequenas, né? Então realmente é o maior desafio. Eu vejo também que a norma 35 é uma norma muito boa, a NR35 é a norma regulamentadora, né? Só que dentro da construção civil a gente tem a NR18, né? E a NR18 é uma norma setorial, né? Ela rege toda a construção civil e por ela ser uma norma setorial, ela tem, digamos, ascendência sobre a norma 35, né, que é uma norma especial. Então, como a gente tem essas classificações normativas,
em teoria, dentro da construção civil, você tem que obedecer primeiro a 18 e depois no segundo passo a 35. E a 18, ela é uma norma muito ampla, né? Ela trata e rege sobre todos os assuntos da construção civil e, infelizmente, a questão de altura dentro da 18 deixa um pouco a desejar, sabe? Então, alguns temas, como os dispositivos de ancoragens, que devem ser fixados no prédio para manutenção e restauração de fachada, tem alguma coisa boa colocada lá, mas a gente tem as questões das escadas verticais, que infelizmente ainda deixa a desejar, porque eles, na nova norma, inclusive está saindo uma nova versão da norma que foi atualizada e entra em vigor agora no dia 1º de agosto, né? Ela ainda traz esse problema, né? Que as escadas verticais elas devem ser divididas em lances de 6 metros e ter um patamar de descanso. E isso em altura é um problema, porque a cada 6 metros você coloca 2 metros críticos que a pessoa pode bater na plataforma para subir uma escada. Então, a gente é crítico dessa norma, alguns pontos, né? Eles deveriam ter melhorado. Por sorte, alguns pontos que já eram reivindicados pelo mercado há muito tempo realmente caíram, né? Como a existência da gaiola, né? A gaiola era uma falsa sensação de proteção, porque o trabalhador, quando via a gaiola, ele achava ou deduzia que não era necessário nenhum outro sistema de segurança e subia livremente pela gaiola. E a gaiola não garante nenhuma segurança contra a queda. Então, a gaiola, nessa nova norma, ela foi retirada, né? Isso acompanha um movimento internacional, né? A OSHA, nos Estados Unidos, em 2018, já determinou o fim da gaiola, né? E aí, lá eles foram mais adiante, né? Até 2036, deve ser retirada todas as gaiolas em escadas existentes. O Brasil não chegou a dar esse passo ainda tão importante, mas pelo menos acabou com a obrigatoriedade da gaiola na NR18. Infelizmente, a NR12, que rege máquinas e equipamentos, né, a gaiola continua obrigatória. Então tem esse conflito entre as Existe esse conflito porque as normas me parece que são escritas por comissões diferentes, né? E nem todas são especialistas em todas as áreas que envolvem, né? E acabam trazendo assim discrepâncias e até gafes, né? Que não são efetivas na segurança do trabalhador. Mas tudo isso é um processo é longo, e eu vejo que a gente está evoluindo, estamos melhorando. Agora, ainda temos caminho a ser seguido e coisas a serem melhoradas. Então, você comentou, agora mudando um pouco de assunto, na verdade, o assunto continua andares, mas focando um pouco mais na questão do sistema de proteção coletivo contra quedas. O andaime pode ser, inclusive, utilizado, né, para fazer essa proteção. Inclusive, a gente está vendo cada vez mais que ele está sendo utilizado, né, o andaime subindo junto com a estrutura, né, você vendo de guarda-corpo, você vendo de proteção coletiva, né, de todo o perímetro. Né? Como você tem acompanhado isso, tem avaliado isso? Como você vê essa evolução? Eu tenho acompanhado de maneira indireta, né? Assim, andando pela cidade, e eu sempre reparo nas construções, né? E sempre busco tentar ver a proteção em altura que está sendo usada, né? Eu vejo como um ponto crítico, muito crítico, é justo a concretagem da laje superior, né? A cada laje que é levantada, essa concretagem é um trabalho muito exposto, né? E com pouca proteção. E eu vejo que a proteção com o andaime é a mais adequada. Então, se você puder levantar o andaime acima ou ao nível dessa laje que está sendo concretada, você já está propiciando, né, um elemento que vai servir uma obstrução física, como uma proteção coletiva, e um ponto de ancoragem para aquele elemento que quer usar a proteção individual, sabe? Eu, infelizmente, não acompanho a questão dos custos em relação à implementação desse equipamento dessa maneira, mas eu acho que é a solução mais adequada, porque realmente esse pessoal que trabalha nessa última laje sobre a estrutura de aço que está sendo montada para daí concretar, ela está mais exposta ao risco do que todo o resto da edificação. Inclusive para a instalação das bandejas, né, primárias, secundárias, né? O processo também de instalação ele é muito exposto. Ele é muito exposto. Então, a vantagem do andaime é que a própria instalação do andaime
é mais segura. É mais segura. Então a pessoa tem um andaime para se ancorar e ir montando o próprio andaime. Sim. A instalação das bandejas, das redes, guarda-corpo e tal, normalmente a pessoa não tem esse ponto para poder garantir a segurança no momento da instalação. Então, normalmente o pessoal improvisa alguma coisa e às vezes o improvisado pode deixar a desejar no momento da retenção da queda. Sim, perfeito. Eu fiz um vídeo também sobre esse assunto do sistema, né, de posição coletiva com andaimes, né? Eu vou deixar o link aqui em cima para você assistir também. Tá? É bem interessante esse vídeo para você entender quais são os cuidados, né? Qual é o processo, né? E porque não é tão simples também, é um processo que demanda muito planejamento, né? Projeto também, né? Não é somente colocar o andaime lá e subir, não, isso demanda um planejamento bem acertado entre o cliente, a empresa, né, que vai instalar, entre a empresa que vai fornecer o equipamento. Então, dá uma olhada nesse vídeo onde a gente explicou como é o processo. Agora, falando um pouco mais, Erivan, da sua formação de engenheiro mecânico, o que você diria para as pessoas agora que estão saindo da faculdade, estão pensando, né, de estudar, né, fazer engenharia mecânica? O que você diria para essas pessoas, né, o que eles devem buscar para ter sucesso nessa profissão? Eu vejo assim, eu tenho tido contato com toda a sorte de engenheiros, né, nos últimos anos que desenvolvem projetos aí para segurança em altura, tanto mecânicos, civis, outras engenharias, engenheiros já com pós-graduação em engenharia de segurança e outros níveis, né, mestrado, até doutorado. E eu vejo assim que a formação dos engenheiros no Brasil é muito boa. Os engenheiros são bem formados e eles entendem, a grande maior parte entende de engenharia. Mas a altura é um trabalho bem peculiar e bem específico. Então, o que eu vejo é que os engenheiros são bem formados em engenharia e são muito mal informados em relação à altura. Então, você acaba tendo projetos falhos por causa dessas informações falhas. A pessoa ela assume alguns pressupostos que na realidade não são verdadeiros e fazem um projeto baseado em cima disso. A matemática, a estrutura do projeto é toda impecável, mas os valores iniciais são falsos. O resultado final é falso. Então, eu já tive aqui, por exemplo, uma situação que me mandaram um projeto para avaliar, em que o engenheiro fez todo um cálculo de uma linha de vida, fez quase um tratado sobre a catenária, lindo de morrer, mas ele adotou como a força da queda como sendo 120 kg a força. Isso levou ele a dimensionar uma linha de vida com um cabo de um quarto de polegada de diâmetro, o cabo de aço. Ele projetou um varal. Se alguém cair nessa linha de vida, a linha vai romper. Porque a força da queda não é 120 quilos. Não é, nunca foi, nunca será. Essa pessoa estava mal informada. A gente já sabe pela própria NR35 que a força da queda é de até 6 kN. Então, são aí aproximadamente 612 kg força. 5 vezes mais do que ele adotou no projeto. Dá para dizer que a linha dele está 5 vezes subdimensionada. Então, pessoal, se vocês são engenheiros e querem trabalhar com altura, se especializem. Corram atrás, leiam livros, documentos, façam cursos, treinamentos, desde os mais básicos, que são dos sistemas de trabalho em altura, porque às vezes o engenheiro está projetando algo que ele não sabe nem como é que vai ser usado. Então, assim, isso deixa uma lacuna tremenda no projeto. A pessoa tem que saber como aquilo, qual é o destino e qual é o uso correto daquilo, sabe? E às vezes a gente vê, assim, invenções, né? O pessoal fazendo linha de vida ancorada em outras linhas de vida, como se essa linha de vida fosse móvel. É um absurdo, minha gente. Isso aí não cumpre zona livre de queda e nem carga de jeito nenhum. Só cumpre projeto daquelas pessoas que não calculam isso. E se a pessoa não calcula, ela não vê que está fora, né? É muito simples, varre para baixo do tapete, né? Então, é assim que eu vejo hoje a engenharia no trabalho em alturas. Então, falta um pouco de prática, vivência também no campo, né? Falta vivência e falta especialização. As pessoas têm que se especializar e têm que ter a noção de que muito do trabalho em altura ainda é calcado na prática. Então, todas essas informações de forças de queda, de zona livre de queda e tal,
Aí entra a questão dos ensaios. Os ensaios são muito importantes. Porque, ao contrário do que a gente tem, por exemplo, nas estruturas metálicas, um prédio, você vai projetar, eu sou engenheiro, vou projetar um prédio, eu pego uma NBR 8800 lá, ela me traz todos os coeficientes de segurança, o método de cálculo para aquela estrutura, e se eu usar tudo aquilo, a estrutura não vai cair. Por quê? Porque aquilo já está extremamente mastigado e assim verificado e aprovado e funciona, porque aquilo já é bem determinado. Linhas de vida, dispositivo de segurança para trabalho em altura, não existe um método de cálculo consagrado, especificado e garantido. Sabe como? Existem alguns métodos desenvolvidos, alguns têm boa correlação com a prática, outros nem tanto, né? Então a gente não sabe a validade efetiva desses métodos, né? E muita coisa ainda tem que estar atrelada à prática. E hoje no Brasil, cada vez mais vem se buscando que tenha empresas especializadas que desenvolvam um produto para segurança em altura. Porque o produto, além de calculado e projetado, ele é testado. E ele é testado de diversas maneiras. São 5 classes de ensaios que são feitos. É ensaio estático, ensaio dinâmico, ensaio de integridade, ensaio de corrosão, ensaio de deformação. Então a gente tem 5 classes de ensaios, né? E além de outros requisitos normativos que são observados no produto. Quando um engenheiro se aventura a projetar um dispositivo desse, sabe, muitas vezes ele não faz ensaio prático nenhum, até porque não tem estrutura para isso, que é bem complicado e complexo, né? E ele se fia totalmente apenas na lapiseira dele, sabe? E isso pode trazer resultados não agradáveis no futuro. Acho que como sugestão, assim, eu entendo que a pessoa que vai fazer o projeto tem que acessar os manuais, né, do produto, do equipamento, né, que estão disponíveis, né, pegar essas informações, pegar essas referências desses manuais, né, normas também e tudo mais, né, conversar com os fabricantes também, né, sobre esses valores também, né, porque senão você começa, né, projetando alguma coisa saindo de uma base errada. Não vai funcionar. E veja, esse tipo de aplicação de engenharia já é bem comum na Europa e nos Estados Unidos, né, onde o fabricante faz o produto e o engenheiro projeta a instalação, né? Ou seja, como é que o prédio vai vestir o dispositivo. Sim. Agora, aqui no Brasil, a gente está num caminho trilhado um pouco distinto, sabe? O engenheiro pega itens genéricos de mercado, compra o cabo de aço, solda um dispositivo tipo olhar para amarrar esse cabo de aço, meia dúzia de grampos e arma algo que ele chama de linha de vida, mas que na realidade não passou por teste prático nenhum, não passou por nada, e ele batizou aquilo de linha de vida e está instalando no mercado. Essa é uma prática que a gente tem muito comum e que, infelizmente, a gente sabe que isso vai ter resultado catastrófico. Perfeito. Acho que a gente podemos conversar ainda bastante tempo, né, sobre esse assunto, né? Erivan, mas a gente está já chegando no final desse vídeo. Como um recado final, assim, gostaria de saber como você vê seu propósito, sua missão, né, aqui nesse ramo aqui que você já está acompanhando, né, há 30 anos, né? Então, como você projeta aí os próximos 30 anos agora, né? Qual a sua missão, qual o seu legado que você quer deixar, Erivan? Bom, a Bonnier, né, vem trabalhando com uma evolução constante no mercado, né, dispositivos de ancoragem. A nossa missão é trazer um mercado mais seguro, um trabalho mais seguro em que a gente desperdice menos vidas por coisas assim insignificantes, que às vezes é ter um dispositivo de ancoragem, vestir um cinto de segurança, né? Trazer mais educação e trazer uma viabilidade também econômica no nosso mercado, produtos de qualidade, duráveis e que tenham viabilidade econômica no mercado brasileiro. Porque a gente acompanha, né, a nossa referência principal é a Europa, né, e lá na Europa esse problema já está bem equalizado, mas a questão até de custo lá é muito diferente da nossa questão aqui no Brasil. E, infelizmente, isso ainda é uma barreira para as grandes empresas, não tanto, mas para as médias e pequenas ainda é uma barreira para poder se instalar um sistema de segurança adequado e de qualidade e durável, né? Porque hoje a gente vê, o pessoal às vezes faz algo para cumprir a norma, né? Ou seja, para o técnico, para o fiscal ver que está lá,
mas isso em inglês ver. É para inglês ver, né? E isso tem, às vezes, pouca durabilidade, pouca efetividade, e talvez hoje atenda, mas daqui a alguns anos não vai mais atender os requisitos da norma e pode, se alguém cair, não segurar. Eu vejo também que a falsa sensação de segurança é pior do que não ter a segurança. Porque se a pessoa sobe na altura sem nenhuma segurança, ela está com aquilo na cabeça dela que se ela cair, ela vai morrer. Agora, se ela sobe com um cinto, com um talabarte, conectada numa linha de vida, ela tira o cérebro dela aquela situação, se eu cair eu morro, se eu cair eu estou seguro. E se o dispositivo não funcionar, a pessoa vai morrer também. Então, esse é um problema que eu acho que nós vamos começar a vivenciar. O Brasil viveu até a década passada muitas mortes em altura por falta do equipamento. E eu acho que daqui para frente a gente vai começar a vivenciar mortes pela falha do equipamento, infelizmente. Pode ser a morte também, pode ser a invalidez também, não sei o que é pior, né? Morte e invalidez, né? Então... assim, para a família os dois são ruins, né? Mas vendo a questão governamental, né? Assim, de saúde e previdência, dizem que uma invalidez custa pelo menos 3 vezes mais do que uma morte. Sim. Então, assim, financeiramente falando, que não é o mais importante, né? É que de longe não é o mais importante, né? Sim. A invalidez é um problema bem maior. E para a família, eu acredito que também, porque é um fardo, né? Depois, para a família como um todo. É isso, pessoal. Espero que vocês gostaram do nosso bate-papo aqui. Eu gostei muito. Acho que realmente informações muito ricas, né? Experiências, né? Vivência, né? Acho que isso que a gente precisa, né? E aplicar essa vivência na prática, né? Na engenharia, né? No conhecimento, na questão técnica. Então, muito obrigado, Erivan, pela conversa que a gente teve hoje, né? Essa foi a segunda parte do nosso vídeo. Andamos por diferentes ângulos, né? A gente entrou um pouco mais na questão também de dispositivos, né? De ancoragem, que é seu mundo também, né? Que é um mundo extremamente importante, né? Então, a gente não entende que a Andaime é concorrente de um sistema de proteção individual, vice-versa. Isso é bobagem. Então, acho que a gente tem que trabalhar juntos, né? Para todo mundo evoluir, todo mundo, né? Aumentar, né? O conhecimento. Então, conto com você aí para você compartilhar esse conhecimento, né? Com seus amigos e colegas. Se inscreve nesse canal, né? Vou fazer esse pedido aí para você. Se inscrever, porque é muito importante para a gente conseguir evoluir, produzindo cada vez mais conteúdos, né, para o nosso canal, né? O Vinícius está nos acompanhando aqui, né? Ele é muito caro, né? Tem que ser pago também, né? Então, se inscreve no meu canal e vai acompanhando os próximos vídeos, né? E fica bem. Eu queria agradecer a você, Manuel, por estar aqui, por ter vindo visitar a gente, pela nossa parceria. A gente também não se enxerga concorrente, nem com outros fabricantes de dispositivos de ancoragem, porque o mercado é muito grande, a gente tem uma lição de segurança muito grande para fazer e a Bonnier sozinha não vai conseguir mudar o Brasil. Então, inclusive, os concorrentes estão aí de parabéns, né, de estarem ajudando a transformar o Brasil num país mais seguro para trabalhar. E te parabenizo por essa iniciativa de ter um canal no YouTube, de trazer essa informação, de começar a desmistificar a altura e começar a trazer a altura mais próxima dos técnicos, engenheiros e todos aqueles interessados em trabalho em altura. Está de parabéns a 3 Mais Andaimes e estamos juntos para o que precisar. Perfeito. Obrigado e bis bald.